Olá, eu vou mostrar pra vocês como que eu pintei essa ovelhinha aqui. E eu vou pintar ela agora com vocês aqui na fraldinha de boca. Esse aqui vai ser um jogo que eu pintei na fralda. Essa aqui é aquela que é barrado liso. E é um joguinho. E eu vou estar pintando essa daqui na de boquinha. Olha pra vocês verem como que fica bonita. Uma pintura suave, não fica grossa, olha, vocês podem ver que não fica grossa. E é bem simples de fazer. Então, vamos lá? Bom, para fazer esse fundinho aqui, eu usei o verde soft. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Você pega uma bandejinha ou um pratinho, no qual você tá acostumado. Aí você vai colocar um pouquinho da tinta. Nesse vidrinho eu tinha diluente. Eu comprei soro fisiológico e coloquei aqui dentro. Aí eu uso umas 2 gotinhas. Umas 2 gotinhas de soro fisiológico. Algumas gotinhas de diluente. E eu também uso o clareador incolor. Aí você faz a misturinha. Eu vou colocar mais um pouquinho da tinta da cor verde soft. Pouquinha coisa. E agora eu vou começar a trabalhar o fundo da fralda. Espero que esteja dando para vocês verem. Eu começo sempre pela parte de baixo. Pincel sempre macio. Quando é para fundo, eu prefiro com cerdas maiores, porque assim o trabalho é feito até mais rápido e não seca tão rápido, porque assim que você terminar de dar todo o fundinho com a cor que você quer, a tinta ainda vai estar úmida para você já vir com a segunda cor. Não precisa apertar demais o pincel, com a mão leve. Você consegue fazer um fundo bem bonito. Se pegar um pouco em cima do risco, não tem problema algum, porque esse fundinho ele é bem suave. Depois você consegue cobrir normalmente com a próxima tinta. Com essa própria cor aqui que eu estou fazendo o chão, eu vou dar o fundo aqui atrás da ovelhinha.
meninas, se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, vocês me desculpem, porque é meu vizinho que está fazendo barulho, tá bom? Infelizmente, eu não tenho outro horário a não ser este pra estar fazendo isso, pra mostrar pra vocês. Essa pintura uma pessoa iniciante consegue fazer tranquilamente. Esse desenho eu peguei no Pinterest. Não sei o nome da artesã que elaborou, mas vocês podem estar entrando lá e tem vários desenhos que vocês podem estar pegando. Faço também um pouquinho aqui perto da borboletinha. Se a pessoa quiser fazer essa parte com outra cor de tinta, pode? Pode. Você pode usar sua criatividade. Você pode usar a cor que você quiser, que você mais gostar. Lógico que dentro de um contexto no qual vai combinar com as cores que você vai usar aqui dentro do seu desenho. Mas poderia ser um azulzinho bem clarinho, sem problemas. Feito isso, a gente vai usar uma outra cor de verde, que agora a gente vai trabalhar a sombra. Agora com um pincel menor, eu vou usar o verde kiwi. Vou estar usando o verde kiwi para estar fazendo a primeira sombra. Com o ladinho das cerdas, pega só um pouquinho de tinta e aqui com muito amor, muito cuidado, é uma pequena sombra, bem suave, movimentos delicados. Você poderia estar usando outra cor? Também. Poderia ser um verde folha, um pistache. Mas sempre lembrando de ir misturando uma tinta com a outra. Sempre bem perto do risco. Não precisa ter medo. Aqui eu vou querer dar uma impressão de que ainda tem um pouquinho mais de graminha aqui pra cima. Acompanhando aqui também. Bem como se você estivesse limpando o pincel na fralda. Não se preocupe com o risco, como eu disse. Depois a gente vai
colocar tinta. Eu prefiro sempre começar do fundo, a cor de fundo primeiro, para depois ir pro desenho. Agora, com o verde oliva, eu venho para a terceira sombra. Novamente, com uma do lado, pontinha das cerdas, você molha na tinta e bem pouquinho perto do detalhe do risco. Lembrando de sempre estar misturando uma tinta com a outra, para não ficar marcado. Sempre misturando as cores. Sempre com leveza na mão. Não precisa apertar seu pincel na fralda. Lembrando que eu estou pintando uma fralda de barrado liso. Porém, também você pode estar fazendo esse mesmo processo quando é trama. Agora, como vocês podem ver, eu fiz como se fosse uma graminha. Essa parte aqui eu deixo para finalizar. Agora eu vou pintar ela e só no final que eu venho com essa parte aqui. Aqui a tinta já vai estar seca e não tem problema nenhum. Bom, agora eu vou fazer o rosto. Para o rosto eu vou usar o salmão bebê, o amarelo pele e o camurça. Com o salmão bebê a gente vai preencher toda a orelhinha dela.
Agora eu vou preencher a parte do rosto. Como eu disse, não se preocupe. Aqui é o olho, nessa parte que eu tô passando vai ser branco, mas não tem problema algum passar com salmão bebê nessa parte, depois o branco vai cobrir. Eu só não vou passar nessa parte aqui, que vai ser a parte escura do olhinho, né? Lembrando, pincel, sempre segurando o pincel com leveza. Não precisa apertar. É um processo de como se você estivesse depositando a tinta no tecido. Agora, com o amarelo pele, a gente vai fazer a primeira sombra. Sempre pegando pouquinha tinta no pincel. Lembrando sempre que quando você estiver pintando, você precisa analisar seu desenho. Qual a parte que vai ficar em cima, qual que vai ficar embaixo. A parte que fica embaixo é sempre a parte que você coloca a sombra. E a parte que fica em cima é sempre a parte que você vai pôr luz. Por exemplo, eu tô colocando a sombra nessa parte. Então, aqui vai ter luz. Coloquei a sombra aqui. Essa do lado vai ter luz. Essa parte do rostinho. Aqui é sombra. É como se depois os pelinhos dela estivessem em cima, né, do rosto. Então, a parte que tá embaixo fica mais escura. A que tá em cima é mais clara. Um pouquinho de tinta aqui, na parte de baixo da boquinha. Pinguinho na parte de baixo do narizinho. Agora com a segunda sombra, camurça, a mesma coisa, pouquinha tinta no pincel. Lembrando de ir passando e misturando a tinta. Sempre pegando pouquinha tinta, porque assim você pode estar sempre corrigindo o seu desenho.
Agora com o rosa chá, pegar um pouquinho de tinta, colocar na parte de baixo da orelhinha. Agora na bochecha, fazendo um movimento circular. Agora a gente vai entrar com a luz. Com branco. Um pouquinho de branco no pincel. Lembra que eu falei que o que tá embaixo é escuro, o que tá em cima é luz? Então nessa parte aqui a gente coloca um pouquinho de branco. Mais um pouquinho de tinta no pincel. Sempre misturando as cores. Mesma coisa aqui. Agora, o rostinho. O outro lado. Agora eu já vou fazer o olhinho. Com branco, um ladinho do pincel e preencho essa parte, fazendo um movimento circular. Mesma coisa do outro lado. Mais um pouquinho de branco aqui. Agora com o caramelo. Pego só um pouquinho de tinta.
Agora eu pego o pincel filé. E eu não uso preto, a cor preta, para fazer fralda de bebê. Eu prefiro usar a cor sépia. Eu prefiro usar o sépia, para não ficar muito escuro. Agora eu faço primeiro o contorno do olho, para depois preencher essa parte mais escurinha aqui do olho. Narizinho. Lembrando que não precisa apertar o pincel na fralda. Sempre pegando pouca tinta no pincel. Com a tinta vermelho tomate. Um detalhe aqui na boquinha.
Agora vamos dar o detalhe com branco. E assim eu faço o rostinho. Agora, meninas, eu vou deixar pro fazer o corpinho na parte 2 do vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Então, até a parte 2.